Oi, turma! Vamos agora para a nossa aula de História. Começando mais um capítulo de História, e nós vamos falar sobre a mão de obra do imigrante no Brasil. Nós já falamos que os imigrantes contribuíram muito para o nosso país. Alguns vieram de forma forçada, outros vieram em busca de oportunidades, todos tiveram razões para estarem aqui. Neste capítulo você vai estudar como ocorreu a chegada dos imigrantes no Brasil, para que locais eles se dirigiam e eram acolhidos e hospedados. Também vai conhecer os diferentes tipos de trabalho que exerciam no campo e na cidade e como contribuíram para modernizar a nossa cidade. Ali na página 20 tem uma atividade para vocês fazerem, mediante ao textinho que a prof vai ler agora. Uma família de imigrantes italianos chegou ao Brasil e deslocou-se para o interior de São Paulo, para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Pouco tempo depois, mudaram-se para a capital, São Paulo. Nessa cidade, esses imigrantes começaram a trabalhar em locais onde se produziam diversos objetos para serem vendidos em toda a região. Então, baseado nessa história desses imigrantes que vieram para o nosso país, acabaram indo para trabalhar em fazendas, no interior, e depois seguiram para a capital. Vocês vão responder, letra A. Que locais são citados, mencionados nesse texto? E que imagem representa o ambiente do trabalho encontrado nas cidades? Indo ali para a nossa página 21, a gente vai falar sobre os imigrantes e a modernização das cidades. Vamos lá. As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros de venda de café. Nesse período também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente os imigrantes, e assim outras atividades foram sendo desempenhadas por eles. A maioria dos imigrantes naquela época, para não dizer todos, chegaram no nosso país para trabalhar e quando foram trabalhar, encontraram as lavouras de café. Só que o café começou a ter uma dimensão muito grande. Ele começou a ganhar fama e lembra, era exportado tanto para os Estados Unidos como para toda a Europa. Então isso começou a gerar mais riqueza para o nosso país. Então foram surgindo outros grandes empregos, outras oportunidades. Então os imigrantes saíram daquele nicho ali, daquele pequenininho espaço, trabalhar com café, e começaram a assumir outras funções. Mas ali, no início do texto, falava que a gente iria conhecer como é que eles chegavam. Eles chegavam, alguns tinham terras. Lá no começo, ganhavam as terras, construíam, formavam comunidades, iam construindo suas casas. Mas depois que eles começaram a chegar e a cidade já estava mais modernizada, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, eles começaram a chegar e ir para lugares que seriam para abrigar imigrantes. Então, muitos desses imigrantes eram europeus, sírios, japoneses, libaneses. Então, eles começaram a vir para o estado do Rio de Janeiro e para São Paulo e começaram a ficar em grandes hospedarias disponibilizadas para imigrantes. O intuito no começo dessas hospedarias eles chegavam, iam direto para elas e eram direcionados ao trabalho, para a lavoura do café ou para outros trabalhos, mas eles primeiro chegavam e iam para as hospedarias. Depois, as hospedarias viraram um lugar como se fosse um centro para encontrar trabalho. Então, os imigrantes iam direto para as hospedarias para procurar as vagas que estavam disponíveis para eles trabalharem. Então, por vezes, eles até conseguiam deixar de trabalhar somente na lavoura, e uma das vagas que eram ofertadas para eles trabalharem seriam nas fábricas. Então, sair do campo para trabalhar na cidade dentro de fábricas. E quando eles chegavam nessa parte de hospedaria, o que eles encontravam lá? Bom, além deles encontrar essas oportunidades de emprego, eles iam saber onde é que podia encontrar emprego, onde é que tinha vaga, eles encontravam tradutores, porque eram várias pessoas de vários países, libaneses, japoneses, sírios, então eram línguas diferentes e eles precisavam desses tradutores para estarem auxiliando eles na comunicação com os brasileiros que estavam ali trabalhando para mostrar quais eram as vagas. Tinha também serviços de barbeiro, pois os homens chegavam depois de uma grande viagem, barba completa, cheia, cabelo, então assim, para se arrumar, para ter uma aparência mais organizada, assim, para poder conseguir um emprego, eles tinham esse serviço ofertado para eles. Oferecia-se também o dormitório
comunitário, para quem não tinha onde ir, ou não tinha onde morar, onde dormir, então ali era ofertado para eles. Uma parte também de enfermaria, que ia auxiliar eles na hora de uma doença, uma dor, então ia auxiliar eles ali. E também um refeitório comunitário, eles conseguiriam fazer todas as suas refeições ali, tudo isso dentro das hospedarias. Aí ali embaixo no Você Sabia tem uma curiosidade. Muitos dos imigrantes, lembra quando a gente falou lá no começo que muitos índios morreram exatamente pelo fato de que alguns portugueses trouxeram doenças que os índios não estavam familiarizados e não tinham anticorpos para resistir àquelas doenças. Então isso aconteceu que nas hospedarias tinha o tipo de uma higienização. E a enfermaria funcionava. Todos que chegavam lá, eles faziam como se fosse um check-up. Vamos ver o que essa pessoa tem, como é que ela tá, se ela tá doente, se ela carrega algum tipo de doença como varíola, tuberculose, cólera ou outras, para fazer o tratamento ali e não transmitir para ninguém. Além disso, eles tomavam banho, as roupas eram inspecionadas, tudo bem certinho. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Então, entrava na hospedaria, check-up completo, para ficar bem e não alastrar nenhum tipo de doença, nenhum tipo de vírus para os demais habitantes daquele local. Bom, turminha, esse é o nosso início, falando sobre os imigrantes, aqui da mão de obra, a mão de obra que auxiliou na modernização dos nossos estados, das nossas cidades, ali toda essa área industrial, com a chegada desse povo que veio em busca de melhorias e oportunidades aqui no nosso país. Qualquer dúvida, façam a leitura, não esqueçam. Interpretação de texto, leitura, história é conhecimento, é buscar leitura. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!